Como bem disse a Bibi, a gente começa hoje essa série de entrevistas falando sobre a profissão de fé. E entender por que a gente diz o que está dizendo, não é? É por isso que tem entrevistado especial para hoje, para todo mês de julho, nos ajudar a entender sobre a nossa profissão de fé. É o padre Kleber Rodrigues, da Diocese de Taubaté, exerce o ministério em Pindamonhangaba e nos ajuda a conhecer um pouquinho mais sobre o que a gente professa a cada domingo. Padre, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, obrigado. Sua bênção, tudo bem? Deus te abençoe. Por favor, padre, fique à vontade. Muito obrigado, viu, por ter aceito o nosso convite de estar aqui no Bem-vindo Romero. O senhor está exercendo o ministério em qual paróquia, padre? A paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso é um santuário também, com 310 anos. Estou lá há um ano praticamente, agora dia 22 completo o ano que estou lá. Estou desenvolvendo esse trabalho, essa missão, esse compromisso. Que maravilha, padre. Quanto tempo já de vida sacerdotal? 14 anos. 14 anos. 14 anos. Trabalhei em Caçapava, Taubaté, e depois voltei para Caçapava e agora em Pindamonhangaba. E o senhor é natural da onde, padre? De São Luís do Paraitinga. Que maravilha. Muito bem próximo aqui. Que coisa boa. Conhecendo um pouquinho mais do padre, que vai estar com a gente durante o dia de hoje e também nas próximas semanas, nos ajudando a conhecer mais sobre a nossa profissão de fé. Ô padre, agora, por que é importante professar a fé? Por que a gente diz que crer? Eu acho que é uma experiência muito forte que nasce lá desde o tempo dos apóstolos, né? A partir da experiência da ressurreição, da experiência de Pentecostes, nós temos Pedro, que está lá anunciando e testemunhando. Ele vai sintetizar todo o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, dizendo às pessoas: olha, você acredita que Jesus é o Cristo, é o Senhor, é o ressuscitado? E a partir disso há esta adesão, há esse abraço que a gente vai dizer na fé. Então esse conteúdo que nós vamos absolvendo, vamos acolhendo dentro do nosso coração, desde de Pedro, da era apostólica, e vai chegando até os dias de hoje. É interessante observar que na vida da igreja as orações não nascem prontas como nós temos hoje, mas ela tem uma caminhada, tem uma história, são momentos em que a própria igreja responde às situações de conflito, de dúvidas, e ela vai dando para nós esta oportunidade de professar a fé, de entender do que nós acreditamos, que parte então da pessoa de Jesus Cristo, a sua paixão, morte e ressurreição. Padre Kleber, por que a gente costuma professar a fé apenas no dia de domingo e talvez nas missas de dia de semana, quando não é solenidade, a gente não professa a fé após o Evangelho? Justamente porque através da reforma litúrgica nós tivemos essa oportunidade, né, de compreender o domingo como ponto alto da vida litúrgica, o domingo tratado como uma solenidade, e a partir disso então nós celebramos e professamos a fé nos domingos e nas ocasiões em que a liturgia traz para nós uma solenidade. Então o domingo é o dia do Senhor, o dia do ressuscitado, como a gente canta no Salmo do domingo de Páscoa. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Então a partir deste domingo, nós temos essa oportunidade de celebrar esta fé, ou seja, do encontro da comunidade em torno da palavra, em torno dos sinais eucarísticos, e ali então celebrar esse mistério do Cristo ressuscitado. Ô padre, agora, por que a gente costuma dizer, vamos rezar o credo? Parece uma coisa, é o credo, né? Ou creio, é igual? É a mesma expressão, né, do fato que nasce da raiz eu creio, ou crer, ou seja, de ter uma referência do ser divino na nossa vida e, consequentemente, todo esse desdobramento no dia a dia da nossa vida. Então, até o início do creio já vai evidenciar isso, em quem nós temos o ponto de partida, que é na figura de Deus Pai, que é o poderoso, que é o Criador. Então, da onde tudo começa? Começa justamente dessa experiência da figura de Deus Pai. Então, creio ou credo significa a mesma coisa. Na tradição litúrgica a gente vai encontrar às vezes a profissão de fé. Então professar, crer, eu creio significa todo o sentido dessa origem, como eu dizia, da experiência apostólica e que nós vamos guardando no nosso coração. Padre, antes da gente começar a meditar a cada palavrinha que a gente está dizendo nessa profissão de fé,
Às vezes, alguma celebração se usa um texto maior, um tal de Niceno. Que história que é essa desse creio aí que é bem maior? É, o creio niceno-constantinopolitano. Nós tivemos duas ocasiões na história da igreja, em 325 e 381, se não me engano, duas ocasiões em que se tinham dúvidas a respeito da natureza, da figura de Jesus Cristo em relação à figura de Deus Pai. Então, no primeiro concílio de Nicéia se define a condição consubstancial, ou seja, a natureza, a origem de Jesus Cristo, e depois no concílio de Constantinopla nós temos a definição da mesma natureza do Espírito Santo. Então a igreja, através do creio, ela responde às situações da história onde haviam dúvidas, haviam então questionamentos sobre a origem de Jesus Cristo, a sua relação com o Pai, a sua relação com o Espírito, o próprio papel do Espírito Santo. Então, aquilo que a gente chama de artigos, né? Então, vai sendo acrescido a experiência da oração, esses elementos. Então, nós temos em algumas solenidades também essa experiência. Por exemplo, na vigília pascal, na experiência do Natal, nós utilizamos o creio niceno-constantinopolitano. Muito bem, para você que está chegando agora, o nosso entrevistado de hoje, com muita alegria, é o Padre Kleber Rodrigues, da Diocese de Taubaté, está atuando no seu ministério sacerdotal em Pindamonhangaba e está nos ajudando aqui a entender sobre a profissão de fé. A gente vai começar agora, então, a rezá-la e a compreender o que a gente está rezando. A gente separou para todo mês de julho, a cada terça-feira, essa meditação. Então, a gente começa hoje com as 3 primeiras verdades de fé que a gente está dizendo, junto com a Santíssima Trindade. E a primeira que aparece para nós aí é essa: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Padre, por que nós devemos dizer isso, né? Que nós estamos acreditando em Deus, que é Pai, estamos chamando Ele de Pai já, né? E que é Criador de tudo. Eu acho que esse é o ponto de partida, né? O Deus que é o Criador, que é o ponto de partida, e depois também será o ponto de chegada. Nós vamos, na última expressão, dizer: creio na vida eterna. Então, esse começo e esse fim, a origem de tudo que está na condição de Deus, né? E traduzindo nessa figura de Deus Pai. Esses dias, Papa Francisco, ao tratar da oração do Pai Nosso, ele falava na condição de um Pai que preenche a nossa orfandade, nos acompanha e não nos deixa na solidão. Então, quando nós rezamos, creio em Deus Pai, é a origem, um ponto de partida, né? Às vezes existem questionamentos: de onde eu vim, para onde eu vou, de onde tudo começa. Então, dizer que nós acreditamos num Deus que é Pai, e justamente esta origem que nós temos. Depois, Ele é o Todo-Poderoso, né? Esse poder de Deus se manifesta, acima de tudo, numa condição absoluta. Não é restrita, não é por um tempo, não é por uma ocasião, mas é algo que nos acompanha toda a vida e é pela vida da experiência eterna também. Então, esse Deus que é Pai, que é poderoso e que este poder se manifesta numa obra da criação e se manifesta também na expressão do amor. O Deus que nos ama sem limites, um Deus que quer cada ser humano próximo dele, e que isso vai se dando numa relação filial, né? O Deus que é Pai, nós que somos filhos, e que, acima de tudo, há uma experiência profunda de amor quando eu digo: olha, eu creio num Deus. Que Deus que é isso? Um Deus que me ama, um Deus que me criou à sua imagem e semelhança, um Deus que é poderoso, e esse poderio não significa um autoritarismo, mas esse poderio significa justamente a expressão do amor e o desejo de nos oferecer as coisas criadas, o mundo, os elementos que estão ao nosso redor, para que a gente possa usufruir e perceber a sua presença. Amém, Padre. Muitas vezes a gente se depara com situações na escola ou nos ambientes de conversa sobre as teorias da evolução. Como que o cristão que professa essa fé deve encarar essas realidades que se fala, que se discute, até mesmo entender um pouco o que, na Bíblia em Gênesis, quando fala da criação do céu e da terra, do primeiro homem e da primeira mulher, conseguir interpretar aquilo que está escrito na Sagrada Escritura, Padre? Eu acho que o creio vem justamente para dar a nós esta referência. Aonde tudo começa?
né? Eu acho que se a gente pensar um pouquinho de uma forma muito simples, na complexidade do ser humano, das coisas, a gente diria, é possível não acreditar que não exista alguém poderoso que começou tudo isso e que é a origem de tudo isso? Eu, você, não teríamos condições de criar esta complexidade que é todo o universo, o ser humano. Então a gente justamente remete à figura de Deus, Pai, o Criador, a origem de tudo, e por isso nós vamos acompanhando uma teoria, mas tendo uma experiência de fé através do creio. Amém, perfeitamente, Padre. Deus e Pai por essa primeira resposta e a gente continua rezando e meditando essa nossa profissão de fé. A segunda parte que a gente preparou é essa que continua rezando assim para nós, não é? E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Quando a gente diz que crê em Jesus Cristo, logo já estamos crendo em Deus, né, Padre? Agora, se a gente não crê em Jesus Cristo, que ele diz que é o caminho, a gente não chega até Deus, como que a gente pode entender esse crer em Jesus Cristo, Padre? Eu acho que é importante, o creio, ele tem uma relação muito forte com a experiência da Santíssima Trindade, né? Nós temos a figura do Pai, do Filho e do Espírito, mas nós temos uma natureza, uma condição que é a condição divina. Então há uma relação, na experiência, quando a gente celebra a solenidade da Santíssima Trindade, nós vamos perceber, o Pai é Pai porque tem um Filho, o Filho é Filho porque tem um Pai, e o Espírito que é o vínculo de amor ali entre o Pai e o Filho. Então, mais do que separar cada um, é perceber a profunda comunhão que existe entre essas pessoas. Então, eu acredito em Jesus Cristo, na sua condição divina, acredito na condição do Pai, acredito na condição do Filho, né? Então, olhar e perceber que nós não queremos separar, mas celebrar primeiramente essa comunhão. E aí perceber justamente depois a missão justamente do Filho, né, como expressão dessa realidade terrena. Então, creio em Jesus Cristo, ou seja, o Cristo ressuscitado, aquele que passou pela experiência da paixão, da morte. Então, dizer que eu acredito em Jesus Cristo não significa só numa pessoa, mas nós temos um projeto, né? Um projeto de salvação, o desejo de Deus do resgate da condição humana. Então, Cristo vem fazer isso, vem assumindo a condição humana, ele traz isso para nós, né? Então, perceber a proximidade de Deus em Jesus Cristo e crendo nele, nós temos condições então de restabelecer esta comunhão na realidade divina. É o nosso grande mediador, como nós chamamos Jesus Cristo para com o Pai, né? Então, se a gente o louva, a gente está levando todos esses louvores ao próprio Deus. É como diz até a Sagrada Escritura, né? Que toda língua proclame, o joelho dobre, porque de fato Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Isso. Então, ao me chegar até Jesus, eu chego diretamente a Deus. Isso, exatamente. Eu acho que a experiência, primeiro, Cristo também, né, nessa condição de Deus encarnado, assumido, né, e o Cristo que nos leva ao Pai. O mistério da ascensão vai demonstrar muito bem isso. O Cristo que volta para o Pai, não mais na condição exclusivamente divina, mas ele volta com a nossa humanidade e nos coloca de novo, vamos dizer, no colo do Pai. Né? O Pai que nos criou a sua imagem e semelhança, então a criatura humana é colocada novamente nos braços do seu Criador através de Jesus Cristo. Então essa mediação, ele nos coloca de volta. Então quando ele volta para o Pai, ele volta levando a nossa humanidade. Então crer em Jesus Cristo é crer no Cristo divino, crer no Cristo humano e ter esta certeza, como depois o desdobramento da oração do creio vai trazer para nós isso, essa certeza de que nós estamos em Jesus Cristo e com Cristo nós chegamos ao Pai. Que maravilha, ninguém vai ao Pai senão por mim. Exatamente. Que riqueza, Padre Kleber nos ajudando a compreender a nossa profissão de fé e essa terceira parte também que nós vamos agora rezar e meditar, que diz também da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Então a gente já disse que creio em Deus Pai, em Jesus Cristo, porque ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. O Padre, eu acho que a terceira pessoa da Santíssima Trindade é a menos compreendida, né? Quem é o Espírito Santo? O que faz o Espírito Santo?
Eu acho que aquele canto que nós temos no dia de Pentecostes, a sequência de Pentecostes diz hóspede da alma, né? Aquele doce alívio, aquele que dobra aquilo que é duro, aquele que, enfim, molha aquilo que está seco. Eu acho que o Espírito Santo, primeiramente, é essa força interior que vem, né, para cada um de nós. Então, quando nós rezamos o creio, nós percebemos uma experiência externa de professar uma fé, mas percebemos também a experiência interna, né? O Deus que criou não só uma condição física, mas nos deu uma dimensão espiritual, uma alma, e o Espírito justamente que vem para suscitar, para manter, para alimentar, para conduzir tudo isso dentro de nós, né? Então, o Espírito Santo é aquele que move a vida da igreja. Então, o Cristo, depois de voltar para o Pai, entrega o Espírito, derrama o Espírito. Eu costumo dizer, até antes da experiência ali no período da ressurreição e a vinda do Espírito, os apóstolos, a igreja estava temente, estava com medo ali, né, insegura. E esse Espírito é aquele que abre e que coloca a igreja em movimento. Depois a gente fala da Virgem Maria, que é aquela que foi mais solícita a esse próprio Espírito Santo. Ela experimenta o que é o Espírito. Então, você pergunta, quem é o Espírito? A gente pergunta a Maria, aquele que gera a vida, aquele que constrói a vida dentro de cada um de nós e na vida da igreja. Deus seja louvado, não é? Como é bom esse programa ter esse conteúdo catequético, ter a presença do padre que tão bem nos ajuda, que você vai divulgando para catequista, para toda a comunidade aí, para que possa assistir e assim participar. Na semana que vem a gente continua rezando e meditando a nossa profissão de fé. Ficar em pé para abraçar o Senhor, padre. Deus lhe pague por enquanto. Obrigado pela presença. Que Deus continue abençoando o ministério e conte com as nossas orações também pela sua missão, viu, padre? Obrigado.